Após um período de descanso na Bahia, Lula retoma hoje a agenda de compromissos e deve formalizar os 50 nomes que vão compor a equipe de transição de governo. Então não é convocação só do Tite, não. Tem também convocação do presidente eleito. Entre os convidados estão 2 economistas que ajudaram na criação do Plano Real, Pércio Arida e André Lara Rezende. Ligados ao PSDB, ambos são próximos do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e a tendência é de que aceitem o convite. O gesto é uma tentativa de indicar ao mercado que o próximo governo está comprometido com o rigor nas contas públicas. Sobra competência, envolvendo esses 2 nomes aqui, 2 grandes nomes, inclusive da economia contemporânea. Agora, entre ter competência e tocar um Ministério da Economia, com todas as dificuldades que estão colocadas, claro que há uma diferença importante, mas o gesto está dado. E são 2 grandes e competentíssimos economistas. Coloca aí Henrique Meirelles também. Também. São nomes muito bons. Muito bons que participam desse momento tão delicado. Em Brasília, a equipe de transição começa a trabalhar oficialmente hoje. E um dos principais objetivos é manter o Auxílio Brasil de R$600. Fala, Márcio Rocha. Depois de um fim de semana de negociações entre os membros da nova administração federal, a transição entre os governos do presidente Jair Bolsonaro e do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva começa oficialmente nesta segunda-feira. Os cerca de 50 nomes que vão fazer parte deste período de transição também começam a ser divulgados a partir desta semana, sendo que 12 deles devem ser de nomes políticos e o restante de nomes técnicos. A principal preocupação é com o orçamento da União e, dessa maneira, com o pagamento do Auxílio Brasil de R$600 no próximo ano. O coordenador do governo de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, lembrou que o tempo para decidir sobre essas questões é curto. Para pagá-lo em janeiro, há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização, a chamada PEC da transição e a lei orçamentária. E não ter interrupção de serviços e obras. O Centro Cultural Banco do Brasil, que fica às margens do Lago Paranoá, em Brasília, será o local das reuniões de troca de informações entre os 2 grupos e também para começar as discussões sobre as novas medidas que serão tomadas a partir do dia 1º de janeiro. A segurança do CCBB já está reforçada pela Polícia Federal e também por agentes do Gabinete de Segurança Institucional, que são responsáveis pela guarda do presidente eleito. Assim como em 2018, grades foram instaladas ao redor da entrada de um dos prédios que dá acesso ao CCBB para restringir a passagem de carros e pedestres. Para o ex-economista do Banco Mundial, Cláudio Frestac, o orçamento enviado ao Congresso pode se tornar um grande problema para o governo eleito. Para esse orçamento caber no teto, foram cortados gastos absolutamente essenciais. Enfim, para a população mais pobre, a farmácia popular. É um conjunto de cortes que realmente não faz nenhum sentido. Mas isso tudo para caber no teto e para o governo poder dizer, olha, eu cumpri a lei. Ano que vem, só Deus sabe. Para fazer caber o Auxílio Brasil e o aumento real do salário mínimo em 2023, a ideia ainda é de aprovar uma proposta de emenda à Constituição. A PEC autorizaria o descumprimento do teto de gastos de maneira emergencial. E o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, espera que posturas radicais não atrapalhem as discussões no Congresso. É evidente que os radicais existem em todos os parlamentos do mundo e continuarão existindo aqui no Brasil. Acreditamos que haverá um número expressivo desses parlamentares, mas não comporão a imensa maioria que tem a vontade só de fazer com que o Brasil dê certo. Segundo o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, só haverá consenso para a votação se os limites da PEC forem muito bem definidos. O deputado afirma que uma discussão mais ampla sobre o teto de gastos ou alguma âncora fiscal qualquer deve ficar para outro momento. Esta emenda constitucional que votaremos nesse momento vai excepcionalizar teto de gastos para esse aumento real do salário mínimo e para o Auxílio Brasil. A mudança estrutural do teto de gastos tem que ser uma coisa melhor discutida. Não acho que vai ser votada numa PEC que vai passar uma semana na Câmara e na outra semana no Senado. No fim de semana a gente conversou, ao vivo, aqui eu estava com a Ellen Brown e a gente falou com o Cláudio Frestac e ele fez um ABC da notícia para a gente com relação ao furo no teto de gastos e ele explicou o seguinte, coisas que a gente já sabe, mas que às vezes ficam um pouco esquecidas, do tipo, 2021 houve furo no teto de gastos, aí era uma situação atípica, excepcional, pandemia da Covid-19. 2022
houve furo no teto de gastos. Também pandemia, e aí veio a eleição. Então, em 2023, pela análise que o Fristac fez de todas as propostas, de todos os candidatos à presidência da República, haveria furo no teto de gastos de qualquer maneira. Se o presidente Jair Bolsonaro tivesse sido eleito, ele teria que furar o teto para conseguir dar conta das promessas de campanha dele. Mesmo para fazer ali o feijão com arroz da economia, para fazer o país continuar girando, ele teria de furar o teto de gastos. Então é algo que já era esperado, é algo com que o mercado vem lidando ao longo dos últimos anos. Então isso não serve de justificativa, esse furo, né, já previsto aí, e essa equipe de transição já trabalhando em cima disso, não serve de justificativa para dizer que o mercado está lidando com imprevisibilidade e aí a saída de investimentos estrangeiros e tudo mais. Então não, já era algo conhecido e não serve, então não pode ser a principal base de críticas ao governo que está nessa fase de transição. Aliás, transição que vai ser dividida em grupos temáticos a fim de acelerar os trabalhos. Na área de direitos humanos, a intenção é criar uma secretaria de assuntos religiosos para aumentar o diálogo com os evangélicos. Também deve ser criado o Ministério da Segurança Pública, que passaria a abrigar as polícias federal e rodoviária federal, além do sistema prisional. O número de ministérios do governo Lula ainda não foi anunciado oficialmente. Vamos falar agora dos bloqueios, das manifestações. Pelo menos 6 trechos de rodovias federais continuam interditados parcialmente ou bloqueados mesmo por atos ilegais. Leonardo Gomes. 2 trechos de rodovias federais voltaram a ficar completamente bloqueados nesta segunda-feira no Brasil. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego está impedido em Palhoça, Santa Catarina, e Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Além disso, existem 4 interdições parciais em Altamira, no Pará, e Vilhena, em Roraima. Desde o início dos protestos, há mais de uma semana, foram desfeitos 1.040 bloqueios ilegais. Os grupos mantêm a contestação do resultado das eleições presidenciais. No fim de semana, atos antidemocráticos que pedem intervenção federal, golpe, foram realizados em frente a quartéis do Exército em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, em alguns deles com grandes grupos se concentrando de fato. Agora, nesse fim de semana, eu fiquei muito impressionada e queria dividir um pouco dessa reflexão com vocês, que é a produção de fake news que continua poluindo demais redes sociais, grupos de WhatsApp, a rotina das pessoas. E há quem continue caindo nessas notícias falsas. A gente vem de uma avalanche de notícias falsas. Lembra, Megali, Carla, a gente estava aqui falando sobre aquele grupo de bolsonaristas que pedem intervenção federal, caindo naquela fake news de que Alexandre de Moraes teria sido preso, por exemplo. As pessoas celebravam, comemoravam, né? Todo dia tem uma avalanche nova vindo aí. E o que dificulta muito o diálogo é que boa parte dessas pessoas que continua caindo nessa, assim, rejeita o que o jornalismo profissional faz. Rejeita, de antemão, nem quer ouvir. Não está disposta a ouvir o que o jornalismo profissional diz, mostra, comprova. O que dificulta muito o diálogo e o entendimento da realidade fora do que a gente tem chamado dessa realidade paralela. Nesse fim de semana, algumas informações falsas, e eu recebi de muitos grupos, por exemplo, de que o presidente eleito Lula estaria internado nas últimas, não sei o quê, e para todas as pessoas eu fui respondendo, olha, isso é mentira. Ele estava em férias na Bahia, já retornou a São Paulo, inclusive no fim de semana, participa já nessa segunda-feira da transição de governo em Brasília, no prédio do CCBB, e na outra semana viaja para a COP27, evento para o qual foi convidado a ir. Então é mentira. Aí o que mais que teve nesse fim de semana? Teve Lady Gaga. Gente, envolveram o nome da Lady Gaga. Também de quem mais, Carla? Da Mia Khalifa, aquela atriz pornô. O que a Lady Gaga aprontou? Fraudou as urnas, parece. Eles colocaram a foto da Lady Gaga, mas aí uma foto, não ela montada como artista, ela, a foto dela com óculos, né, assim, numa versão um pouco mais sóbria, e eles usaram o nome real da Lady Gaga, deixa eu lembrar o nome real dela aqui, dizendo que ela fazia parte do Tribunal de Haia. Isso. E que veio para o Brasil para demonstrar que houve fraude nas urnas. Jesus. Então ela era fulana de tal. Aqui, ó. Stephanie Angelina Germanotta. É o nome da.
É a Lady Gaga, gente, é o nome dela, pois é. Daí teve a outra, a ex-atriz pornô libanesa, Mia Khalifa. Atriz pornô. Teve que desmentir uma fake news também envolvendo o nome dela e as eleições. Gente, que sacanagem fazer isso. Literalmente. Comentou uma publicação que usou a imagem dela em uma montagem ao lado da foto do presidente Bolsonaro, dizendo o seguinte: diretora do Departamento Antifraudes Eleitorais do Tribunal de Haia diz que está chocada com as provas obtidas. Isso tá na cara que é zoeira, né? Ah, sim. É zoeira. Começa como zoeira, mas tem gente que cai. Essa é a questão. É como a famosa mamadeira de piroca, né? Claro que fizeram aquilo de sacanagem, mas muita gente acreditou. Claro. É aquela coisa, é zoeira, mas vai que cola. Se colar, melhor. Agora, é impressionante. Eu falava na semana passada, eu ouvia um desses puxa-sacos com microfone, dizendo que a velha imprensa passava pano para aquele sujeito que atropelou pessoas, inclusive crianças, num protesto. Nossa, não sei onde. Uhum. Não ouvi em nenhum lugar. Em nenhum lugar isso. Todo mundo deu o peso necessário, tratou o assunto com a gravidade que ele merece. Mas esse é um cara que, assumidamente, não consome notícias naquilo que ele chama de grande imprensa. Ele nem sabe, ele não faz a menor ideia, até porque mora nos Estados Unidos, faz a menor ideia de como que a imprensa está tratando o assunto. Mas, na dúvida, vai lá e alimenta essa imagem de que a imprensa é esquerdista e que persegue a direita e que papapá, pipipi, papapó. É tudo mentira. E essas mentiras... O que mais me impressiona são as mentiras que serão desmentidas naturalmente, sem precisar de você escrever para um por um, Sheila. O Lula tá internado no Sírio, teve um AVC, tá entre vida e a morte. Aí amanhã ele tá lá, dando uma entrevista. O cara olha e fala, ué, mentiram pra mim. Mas então por que cai na próxima? E na seguinte? E na seguinte? Parece que quer acreditar numa realidade que não existe. Viés de confirmação. Né? A completa suspensão da descrença quando você se torna um fanatizado. Você acredita em histórias mirabolantes, histórias malucas que não tem nenhum lastro na realidade. Mas é um passo de fé. Né? Antigamente a fé ficava resguardada à religião, às nossas crenças pessoais e tudo bem. É a maneira como a gente lida com os mistérios do universo. Mas aqui, nessa terra, entre pessoas de carne e osso, a gente precisa se ater aos fatos. Mas de alguma maneira, essa gente conseguiu produzir fiéis políticos. Isso é muito perigoso e muito difícil de se desfazer. Tente desfazer a fé de uma pessoa. Você não vai conseguir. Por mais argumentos que você use, é muito complicado. Desculpa, só mais uma engraçada. A Aline tá falando, olha, eu vi gente comemorando a prisão do Paulo Freire. Que é a notícia que começa como zoeira e aí acaba tendo uma vida muito, muito longa, né? Como diz o Megali, porque as pessoas acreditam, sei lá, elas têm fé, né, em algo e elas não necessariamente querem ter conexão com a realidade. Eles criam os próprios fatos, né? Isso. Criam os próprios fatos. Minha nossa, gente. Eu vou chutar uma estatística aqui. Eu tenho a impressão que tá certo. Vou dar uma margem de erro de 2 pontos. 100% dessas pessoas que demonizam Paulo Freire não sabem quem foi Paulo Freire. Não tem ideia. Paulo Freire. E não é que eu tô dizendo que o Paulo Freire era um cara magnífico, espetáculo. Até era, porque era um educador. Um cara que dedica a sua vida à educação, só por isso, já merece ser aplaudido e louvado. Não concordo com os métodos do Paulo Freire. Acho que tem muito buraco ali. Acho que tem muita coisa que não conversa com a realidade. Mas é um educador. Tem razão para você detestar nesse nível um educador, até porque o chamado método do Paulo Freire teve a sua importância no passado, virou uma referência mundial, mas ele não é mais usado. Não há escolas, especialmente as particulares e mesmo as públicas, que se utilizem do método Paulo Freire. Eu acho, Megali, até essas pessoas, se elas tivessem contato com o que é o método Paulo Freire, que na verdade até usassem das adaptações locais de cada região ou de cada grupo específico, o jeito como as pessoas falam, é um jeito errado, mas aprender, ensinar a partir daquilo ali. Não começar do zero e impor uma educação formal, porque muita gente adulta, né, tem que aprender a ler, a escrever. Então eu acho que essas pessoas
que hoje defendem uma fala mais solta do ex-presidente da República. Olha, já tô falando, não. O presidente Jair Bolsonaro, essa fala solta, essa coisa de falar como o povo fala. Cara, isso é super Paulo Freire. Não é não? Ou eu tô enganada? Sim, se encaixa sim. Mas o fato é isso. Ele foi um educador. Certo ou errado, com problemas, com virtudes. Foi alguém que dedicou a sua vida à educação. Só isso já merecia aplausos. Concorde ou não, e agora pouco importa, porque não tem ninguém sendo educado pelo método Paulo Freire no Brasil. Paulo Freire foi preso. Bom, vamos seguir adiante aqui? Vamos, porque assim, é muito tentador a gente ficar falando sobre isso, mas já teve ouvinte dizendo, olha, vocês estão há 5 minutos já falando só sobre a coisa mais apetitosa, né? Falar de piada, falar de tiração de sarro, então sigamos. Mas é porque é importante a gente tratar dessas notícias falsas que circulam e que estão aí, com um grupo importante de pessoas que precisam ser convidadas novamente a encararem a realidade junto com a gente, né? Bom, tá aqui na capa do Estadão, o Congresso reduziu o número de siglas, o que deve facilitar a formação de uma base aliada para o futuro presidente Lula. A Câmara tem 30 partidos atualmente, com a eleição do mês passado, passou para 19 partidos, ainda há fusões em análises, portanto esse número deve diminuir um pouquinho. Essas fusões, as federações, segundo especialistas, analistas, facilitam o diálogo com o governo. Então é uma boa notícia para o futuro presidente. Estou falando da Câmara dos Deputados porque a Câmara volta a se reunir nessa semana para a votação de projetos pendentes. Thalita Almeida. O plenário da Câmara dos Deputados volta a fazer um esforço concentrado a partir desta segunda-feira para votar projetos que não foram analisados nos últimos meses por causa das eleições. Entre elas está a proposta que aumenta as penas de vários crimes sexuais contra crianças e adolescentes, passando a classificar essas situações como crimes hediondos. Entre outros assuntos, a lei do piso da enfermagem e a proposta que muda a metodologia de cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão de energia. De acordo com o autor da proposta, deputado Danilo Forte, essas medidas resultaram na desestabilização no país. Morre em Minas Gerais, o ex-ator Guilherme de Pádua, condenado na década de 90 pela morte, pelo assassinato brutal da atriz Daniela Pérez. Destaque chega com Jader Xavier. A Igreja Batista da Lagoinha confirma a morte de Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniela Pérez, crime ocorrido em 1992. Aos 53 anos, ele sofreu um infarto dentro de casa nesse domingo, em Belo Horizonte, e não resistiu. A morte foi anunciada nas redes sociais pelo líder da igreja onde Guilherme de Pádua se tornou pastor, Márcio Valadão. Ele dentro de casa agora, caiu e morreu agora. Ainda não foram anunciadas informações sobre velório e sepultamento. Quem for muito jovem, tá lá na HBO. É na HBO, né? O documentário Pacto Brutal. Pacto Brutal. Que conta a história da união de Guilherme de Pádua e Daniela... como é que chamava a esposa dele? Paula Tomás. Paula Tomás para assassinar a Daniela Pérez, uma estrela em ascensão. Aliás, ele próprio, né? Um ator em ascensão. Jogou fora tudo isso, mas talvez fosse inevitável, porque obviamente tem algum transtorno. Não é normal a frieza com que a Paula Tomás trataram esse assunto desde o princípio. Desde os primeiros momentos em que passaram a planejar o assassinato, quando a Daniela ainda não fazia nem ideia do plano brutal e horroroso que estava sendo urdido para colocar fim à vida dela. E apresentou um outro personagem, né, Megali, que é a Glória Pérez, porque assim, a gente acompanhou tudo aquilo, a investigação, né, toda a comoção geral, mas a gente não soube o que a Glória Pérez fez para tentar desvendar e descobrir de fato o que aconteceu. Então, olha... Vale também para descobrir quem é essa pessoa, quem é essa mulher, Glória Pérez. Passando dias em frente à casa de uma das testemunhas que morava numa comunidade no Rio de Janeiro, próximo de onde o assassinato aconteceu, para pedir, implorar para que essa pessoa testemunhasse, dissesse o que viu, e a pessoa tinha muito medo, com toda a razão, né? Estava lidando com gente muito maluca. Mas ela foi incansável, né? Incansável nisso. Que mulher, que bravura. A gente já sabia que ela era muito corajosa, né? Levou o projeto à Câmara dos Deputados para aumentar a pena e para criminosos desse tipo. A filha dela já tinha ido, mas ela queria salvar filhas e filhos de outras pessoas. Que mulher! Então assistam, vale a pena para quem não conhece a história inteira e para quem conhece também. A gente viveu aquilo
muito de perto, mas tem muita coisa ali que a gente não sabia. É um trabalho realmente excepcional. A ex-deputada Flor de Lis começa a ser julgada hoje pelo assassinato do então marido, pastor Anderson do Carmo. Fala, Luana Bernardes. Começa hoje o julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis, acusada de ser a mandante da morte do marido, pastor Anderson do Carmo. Outras 4 pessoas acusadas do crime também serão julgadas. A filha biológica Simone dos Santos Rodrigues, a neta Rayane dos Santos Oliveira e os filhos afetivos André Luiz de Oliveira e Marzi Teixeira da Silva. O crime ocorreu no dia 16 de junho de 2019, quando o pastor foi executado a tiros na residência da família no bairro de Pendotiba, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Por causa do número de réus, a expectativa é de que a sessão de julgamento ocorra em mais de um dia. O Rio de Janeiro monitora uma subvariante da Covid-19. Priscila Xavier. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio monitora a circulação da nova subvariante do coronavírus na cidade, a Omicron BQ1. Um sequenciamento da Fundação Oswaldo Cruz confirmou um caso da subvariante em uma mulher. A recomendação do município é para que aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 procurem uma unidade de saúde para concluir o esquema de imunização. Atualmente, o estado do Rio tem o maior número de testes de Covid-19 positivos em todo o país na rede particular de saúde. A taxa de casos positivos chegou a 31% na última semana de outubro. Na semana anterior, o índice era de apenas 10%. No país, 10 das 27 unidades federativas apresentaram crescimento moderado nos casos de síndrome respiratória aguda grave nas últimas 6 semanas, segundo o último boletim Infogripe divulgado pela Fiocruz. O ministro da Saúde faz um apelo para que pais, mães e responsáveis vacinem as crianças contra a poliomielite. Aleluia, é disso que a gente precisa. A gente precisa incentivar a vacinação. Fala aí, Rafael Procópio. Em cadeia nacional de rádio e TV, o ministro da Saúde fez um pronunciamento para incentivar a vacinação contra a poliomielite. Ontem à noite, Marcelo Queiroga falou diretamente aos pais e aos familiares das crianças. As vacinas continuam disponíveis nos postos de vacinação. É possível, sim, atingir a meta. Para tanto, é necessário o engajamento dos gestores de saúde e da sociedade civil. Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis. Vacinem suas crianças contra a poliomielite. Não podemos negar esse direito ao futuro do nosso Brasil. A meta de imunização do Ministério é de 95% das crianças com até 5 anos de idade. Atualmente, o índice é de menos de 70% na média nacional. Pilotos de avião relatam luzes não identificadas nos céus de Porto Alegre. Fala, Gilberto Echauri. Luzes não identificadas no céu de Porto Alegre chamaram a atenção do piloto de um avião que sobrevoava a capital gaúcha na noite do último sábado. Por volta das 11 da noite, o piloto do voo 3406 da Latam, que decolou de Guarulhos com destino a Porto Alegre, relatou à central de controle do aeroporto Salgado Filho que havia avistado luzes sobre a cidade e que, por vezes, elas apagavam e acendiam, às vezes sendo 1, 2 ou 3, e que outros aviões já haviam percebido essas luzes antes. Naquela noite, em um intervalo de 20 minutos, 4 voos comunicaram à central de tráfego terem percebido luzes estranhas no céu da capital gaúcha. O Observatório Especial Heller-Jung, localizado em Taquara, próximo a Porto Alegre, atribui a reflexão difusa de luz entre nuvens em direção a Porto Alegre, que pode ser gerada por algum holofote ou até mesmo algum objeto. Algum comentário a fazer? Não! Medo. Sei lá. Eu tenho medo. Sei lá, 1000 coisas. Eu já vi um negócio desses. Eu já contei aqui, eu já vi um OVNI. OVNI. OVNI quer dizer objeto voador não identificado. Era um negócio que estava voando, eu não identifiquei. Era uma luz que eu não sabia o que era. Andando pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, enquanto eu viajava de ônibus. Você tava sóbrio? Tava, completamente. Tá. Enquanto eu viajava de ônibus, tava no busão da Gardênia, ali na, sei lá, região de Mojimirim, divisa entre... Você e o Ventania, né? Divisa. Para louco, não era São Tomé o destino, era no filme. Tá. Eu vi lá o bichinho, mas imagino que seja existiam drones na época. Supus que fosse um balão, sei lá, uma coisa parecida. Que os caras viriam até aqui, acenderiam uma luz, dariam essa pala toda e nem pousariam. Viemos dar uma olhada aqui.
Só pra dar uma olhada. Deram uma olhada, falou, coisa tá boa não, depois a gente volta. Legal não. Vamos voltar em uma que fase, hein? Sei lá, também 2022, né? Tudo é possível. Bom, estrela. Como é possível isso? O Brasil é cada vez mais no topo dos pódios dos esportes olímpicos. Yes! Agora foi a vez dela, a fadinha. Ela não gosta mais que a gente chame ela assim. Não. A Raíssa Leal, que voltou a fazer história e conquistou o Mundial de Skate. Amanda Oliveira. A skatista Raíssa Leal, de 14 anos, conquista a medalha de ouro na Liga Mundial de Skate Street, no Rio. Durante a segunda volta, Raíssa chegou a interromper o percurso após sentir uma tensão respiratória que causou uma pontada de dor. Mesmo assim, ela conseguiu retornar à competição e conquistou a vitória na última manobra no maior corrimão da pista. Antes da última tentativa, a maranhense ocupava a terceira posição do torneio. A brasileira Pamela Rosa ficou com a quinta colocação e Gabi Mazeto terminou em 7º. Ainda na seara dos esportes, olha só time grande em 2023 no Campeonato Brasileiro, hein? Bahia e Vasco retornam à Série A do Brasileirão. Fala aí, Micoano. O Bahia está de volta à Série A do Brasileirão. Depois de fazer um segundo turno com desempenho abaixo do primeiro, o tricolor entrou em campo ontem pela última rodada da Série B contra o CRB no estádio Rei Pelé e não deixou o acesso depender de outros resultados. Fora de casa, o Esquadrão fez 2-1 no time alagoano, com gols dos meias Daniel e Lucas Mugni. O atacante Emerson Negueba descontou para o Galo da Praia. Com o placar, o Bahia ficou em terceiro na tabela e não deu chances ao Ituano e ao Sport, que sonhavam em alcançar o G4 no último confronto. A quarta vaga, que ainda estava em aberto, ficou com o Vasco. Após vencer o Ituano por 1-0 também neste domingo, com gol de pênalti de Nenê fora de casa, o Gigante da Colina também carimbou a vaga para a primeira divisão em 2023. Além deles, já estavam garantidos Grêmio e o campeão Cruzeiro. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton, bom dia. Muito bom dia, Megali. Eita, o São Paulo não tem conserto, hein? Tá empatando com o Santos em ruindade. O teu time e o meu também, não é mesmo? Sheila Magalhães. Oi, Milton. Como é que vai, Carla Bigato, hein? E o que aconteceu ontem, a única emoção desse campeonato maldito, eu tô dizendo o regulamento, maldito pontos morridos, como diz na Band News FM também a nossa querida Marília Luiz, grande jornalista brasileira. Porque hoje nós só temos o Campeonato Brasileiro de amistosos. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu ontem. O Palmeiras reagiu, dominou o segundo tempo, mas ficou só no empate 1-1 com o Cuiabá. Querido Cuiabá, que não podia cair mesmo e não pode cair. E o Coritiba, do meu amigo Pier Prantuccello, lá de Curitiba, onde eu morei em 71, Curitiba Europeia, capital do Paraná, Curitiba venceu os reservas do Flamengo por 1-0 e acabou escapando do rebaixamento. Coxa não pode cair. O Coxa tem uma história monumental. E o Felipe Coutinho, coitado, ele não é nenhum Pelé, né? Claro, não, que Pelé? Ele não é nenhum Raí, que disputou a Copa e foi campeão do mundo em 94. O Felipe Coutinho, ele teve uma lesão, é lamentável, está fora da Copa do Mundo. Olha, posso ser cruel, estou sendo cruel aqui o que eu vou falar. O Felipe Coutinho é um bom jogador, é claro. Joga na Inglaterra, é jogador convocado pelo Tite. Mas olha, numa época mais ou menos do futebol, ele não pegava nem o 5º lugar de reserva. É um jogador que tem fama internacional. Se jogasse em qualquer time do Brasil, jamais seria convocado. O Vasco da Gama sofreu demais, mas venceu o Ituano por 1-0 fora de casa e selou o seu retorno exatamente à Série A. Série A que vai ser de novo maravilhosa, né? Porque o Cruzeiro voltou, o Vasco voltou e também o Grêmio Futebol Porto Alegrense voltou. Grande semana para todo mundo, muito bom dia e vamos aguardar o Tite. Vamos aguardar o que ele vai fazer aí com o nosso time, hein? Tomara, até o Cássio pode ser chamado dentro de 55, que não vale nada. É uma gelada, mas se o Cássio jogasse na Europa, ele era convocado de cara. Mas deixa pra lá, eu não mando nada, infelizmente, e bom dia, Brasil.
E não perca, hoje, a partir de meio-dia, na Band News FM, cobertura completa dessa convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, a apresentação de Luiz Megali e Fábio França, comentários de Denilson Show, Marília Ruiz, Bruno Camarão, Marcelo Duó, da sede da CBF no Rio de Janeiro. Todas as informações com a nossa reportagem Aline Fanelli e Leonardo Macaxeiro.